É a Rede Bandeirantes de Rádios unida para que você tenha a melhor informação esportiva. Ele é de uma geração interessantíssima de treinadores que conseguiram se aplicar academicamente, estão muito melhor preparados do que os mais antigos e que entende a importância de você ter variáveis que fazem de um profissional um treinador melhor do que aqueles que normalmente não cuidam muito da gestão, não cuidam muito da harmonização de vestiário e que entende saber que ninguém vai escapar de ter que jogar pelo resultado. Vamos com o técnico do Atlético Goianiense, direto e reto a... Na ponta da linha. Arthur Gomes ficou com a bola, tentou para o Dudu, recolheu pela ponta direita, grande passagem, chegou para dentro da grande área. Gol de Lucão! Gol do Atlético Goianiense! Meu Atlético, meu estandarte, modéstia parte, minha força quente de um dragão. Na ponta da linha com um dos técnicos desta geração que mais sucesso faz nessa temporada. Longevo, ao contrário das tradições do futebol brasileiro. Alô, Barroca, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Elia, prazer mais uma vez estar falando aí com teus ouvintes. Ô, Barroca, é interessante porque a gente vive estas mudanças frenéticas de treinadores e agora com uma alternativa, né? As mudanças frenéticas, elas acontecem inclusive com os treinadores estrangeiros. Ou seja, a gente acaba de ter o Antônio Oliveira, técnico português que era do Atlético Paranaense, pedindo para sair. Ou seja, estas saídas, elas não escolhem passaporte, Barroca? É verdade, Elia. Eu estou de acordo com o que você está falando. Entendo que é um processo que ainda vai levar um tempo aqui no futebol brasileiro, não deveria ser dessa forma. Mas também entendo que tem uma evolução, se a gente for fazer o exercício. Hoje, das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, 7 ainda não trocaram de treinador, então já é um número considerável, levando em consideração os campeonatos anteriores, passado um primeiro turno. Espero que essa cultura aí de escolha dos treinadores com um critério maior e permanência do trabalho do início ao fim, para depois, no final, o trabalho poder ser avaliado de uma forma justa, aconteça daqui para frente aí dentro do futebol brasileiro. Ô Barroca, como é que você administra o seu trabalho? Você tem consciência que o resultado é senhor da razão, que ninguém vai escapar dele, que você tem que saber jogar pelo resultado, entender que cada partida é diferente, cada adversário também é diferente, cada momento, inclusive durante a partida, é diferente? Você tem essa consciência ou tem a ideia de que, olha, eu tenho que treinar meu time para jogar desta maneira e a gente tem que especializar-se nesta maneira? Não, sem sombra de dúvidas, a gente tem que trabalhar pelo resultado. O processo do nosso trabalho, o dia a dia, a construção, o processo de coerência, os critérios, tudo isso, na minha opinião, são elementos para fortalecimento interno do trabalho, mas o que realmente sustenta um trabalho de futebol no Brasil, principalmente nas principais divisões do país, é o resultado, sem sombra de dúvida. Eu entendo que você tendo um trabalho bem organizado, você conseguindo escolher os melhores jogadores, você conseguindo encontrar uma forma de jogar adequada para cada situação, para cada momento do campeonato, para cada adversário, para cada momento do jogo, como você mesmo disse, isso te aproxima dos resultados. Mas, sem sombra de dúvida, o resultado ainda é o elemento primário com relação à continuidade dos treinadores no futebol brasileiro. Ô Barroca, eu converso com você, converso com o Cuca, converso com o Renato Gaúcho, converso com o Tite e a gente tem discussões, às vezes a gente discorda, às vezes a gente concorda, mas a gente tem discussões futebolísticas tentando encontrar o melhor modelo, tentando encontrar o melhor caminho. Agora, eu sempre fico me perguntando quando, as raríssimas vezes que ouço as entrevistas dos jogadores, eu vejo uma desproporção muito grande naquilo que eu converso com o treinador e naquilo que eu ouço do jogador. Ou seja, a média do jogador de futebol está muito distante daquilo que a gente imagina ser modelo tático, como você vai jogar, qual é a tua aplicação, o que é que você vai ter que fazer. Como é que você se faz entender, ô Barroca? Porque não adianta nada você ter uma linguagem interessante na nossa entrevista, na nossa conversa. Quando eu digo você, eu estou colocando o treinador de futebol, não especificamente o treinador do Atlético Goianiense.
E aí, como é que é a atitude em relação ao jogador? Porque o jogador precisa ter esse entendimento. Como é que é essa atuação? Bem, primeiro é importante te falar que nas minhas experiências anteriores eu tive experiências com diversos grupos diferentes e características diferentes, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu entendo que o treinador ele precisa ter um repertório para acessar cada grupo e para acessar diferentes jogadores. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Eu tenho o Fernando Miguel, que é o meu goleiro de 36 anos, um jogador com experiência muito grande no futebol brasileiro de altíssimo nível, um jogador com cognitivo altíssimo, um jogador com ótima formação familiar, com ótima formação desportiva dentro de grandes clubes. E eu tenho aí jogadores jovens como o Ronald, que é um jogador formado aqui no Atlético, um jogador de 18 para 19 anos, que não teve categoria de base, chegou aqui no Atlético já praticamente na categoria sub-20. Então a minha comunicação com o Fernando Miguel, ela é totalmente diferente da minha comunicação com o Ronald. Eu costumo falar que eu não tenho a situação de os tratar com igualdade, eu tenho que os tratar com equidade. Eles precisam entender que há uma justiça, que há um critério, que há uma coerência, mas a minha linha de comunicação com o Fernando Miguel, por exemplo, é totalmente diferente com o Ronald. A minha linha de comunicação no Botafogo, quando fui treinador com o Carly, com o Cícero, com o Gatito, com o Diego Souza, era completamente diferente da minha comunicação com jovens jogadores, como o Matheus Fernandes, por exemplo. Então, eu entendo que o treinador ele precisa ter um repertório de comunicação, de acesso, de acervo visual, inclusive na parte sinestésica, de chamar individualmente, conhecer a individualidade do jogador para tentar, na maior parte do tempo, conseguir ter o acesso adequado a cada diferente tipo de jogador. Ô Barroca, você não acha que a gente tem um pouco de dificuldade de criticar? Veja só, eu tenho colocado aqui que o Abel Ferreira, por acaso agora o técnico do Palmeiras, que ele academicamente é preparado, mas ele não tem repertório, não tem histórico, não tem experiência e não tem retrospecto para comandar uma equipe do tamanho do Palmeiras. O que fez o Abel Ferreira na vida para poder ser treinador do Palmeiras? Ele saiu do Braga foi para o PAOK da Grécia, não ganhou absolutamente nada lá, veio de lá para cá, chegou aqui, pegou um bom trabalho feito pelo Vanderlei Luxemburgo, muito bem encaminhado pelo Cebola da Comissão Permanente do Palmeiras, merecidamente foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, depois perdeu vários títulos, acaba de ser eliminado da Copa do Brasil pelo CRB e por aí vai, fez a pior campanha da história de um time brasileiro em campeonatos mundiais, mas está tudo bem. Tá tudo certo. A minha questão é, a gente tem dificuldade de dizer o Abel Ferreira não tem tamanho para ser técnico do Palmeiras, como eu disse que o Rogério Ceni não tinha tamanho para ser técnico do Flamengo. Por que eu posso dizer que o Rogério Ceni não tem tamanho para ser técnico do Flamengo e sou criticado quando digo que o Abel Ferreira não tem tamanho para ser técnico do Palmeiras? Bem, Elia, como você falou anteriormente, eu acho que essa questão é eu acho que nem você, nem eu, a gente tem fundamentação adequada para fazer esse tipo de avaliação na minha forma de pensar. Eu não conheço o dia a dia, eu não sei de que forma o Abel, ou o Rogério, ou qualquer que seja o treinador, dirige os seus jogadores, dirige a sua comissão técnica que ele leva, interage com a comissão técnica que já está no clube, seus adversários e passa para os seus atletas, administra os atletas que não estão sendo tão utilizados, promove uma competição interna no grupo para que as suas escolhas sejam justas e os jogadores acreditem num processo coletivo dentro de um trabalho. Depende do parâmetro que a gente vai avaliar tudo isso. Se o parâmetro for apenas as conquistas, talvez o que você esteja falando faça sentido, mas na minha forma de pensar, existem outras competências que um treinador de futebol precisa ter para gerenciar tudo isso, precisa ter de competência agregada à sua comissão técnica para o ajudar, precisa ter de relacionamentos com a direção do clube para também ser ajudado pela direção do clube para que o trabalho seja construído a várias mãos. Na verdade, o que eu entendo
é que esse poder pleno, ele não deveria ser do treinador, como eu, particularmente, não trabalho dessa forma. Eu não trabalho centralizando nada, eu trabalho de forma horizontal no processo, dividindo, compartilhando decisões importantes, ouvindo todo mundo. É evidente que eu tenho as minhas responsabilidades como treinador e arco com as consequências. Eu só acredito em um trabalho nos dias de hoje, horizontal, a várias mãos, construído, inclusive, pelas principais lideranças dos jogadores, um trabalho construído dessa forma. Não, eu faço minhas as suas palavras. O que eu digo é o seguinte, ninguém vai ser treinador do Bayern de Munique se não tiver um retrospecto interessante. Inclusive o Julian Nagelsmann, que acaba de ser contratado pelo Bayern de Munique, ele vem de um histórico interessantíssimo e o Bayern pagou muito caro por ele. Hoje é o treinador mais caro do mundo, exatamente porque o Bayern pagou uma multa milionária para o RB Leipzig para tirá-lo. Por quê? Porque o trabalho dele foi muito bem avaliado diante de uma equipe que não tinha capacidade de fazer o que fez na última temporada e pelos trabalhos anteriores que ele fazia desde a base, sempre como vencedor. A minha questão é a seguinte, eu acho interessante que a gente possa poder avaliar, porque já que a gente não está no dia a dia, avaliar o retrospecto. O retrospecto ele é fundamental para você ter capacidade de poder comandar o Flamengo, como o Jorge Jesus, por exemplo, tinha retrospecto para comandar o Flamengo. Então, não é porque ele deu muito certo lá, é porque ele já vinha de um retrospecto vitorioso anterior, de uma carreira longeva e vitoriosa, que acabou se confirmando também como vitoriosa no Flamengo. Eu não estou dizendo que o Abel não possa ser vitorioso no Palmeiras, eu estou dizendo que é uma aposta. E a gente, quando aposta, corre o risco de perder. Deixa eu te fazer um contraditório, porque eu entendo que existam as exceções. A gente pode usar o exemplo do Thiago Nunes, que é um profissional extremamente capacitado, que tinha uma história em base, que tinha uma história em clubes menores, e que na sua primeira oportunidade como treinador principal de uma equipe de um nível maior, conseguiu resultados no Atlético Paranaense, conquistou uma Copa do Brasil, conquistou uma Copa Sul-Americana, se não me engano foi bicampeão paranaense. Então, assim, eu entendo existir as exceções, e assim como na vida, se você for contratar um funcionário para a tua equipe de esportes aí, do seu trabalho, você vai entender que você precisa de um profissional com determinada característica, determinadas competências, e no meio disso tudo você vai pesar e escolher por determinados padrões. Então, nem sempre, na minha visão, o histórico vencedor deva ser o principal medidor que um profissional ele tem capacidade ou não de estar. Tanto que, fazendo mais uma vez o contraditório a você, num primeiro momento, o Abel ele deu o retorno desportivo para o clube, obviamente pegando a sequência, ele não iniciou o trabalho, ele pegou a sequência de outros profissionais, mas ele teve a capacidade de ganhar uma Libertadores, de fazer parte ali de um processo de construção de uma equipe que foi campeã da Libertadores. Não conheço o processo, não conheço o Abel, não conheço o detalhamento do trabalho dele, estou apenas levantando questões que eu acho que são importantes para que a gente exercite o pensamento da avaliação do treinador, porque eu entendo que avaliar apenas pelo resultado pode nos trair e fazer com que profissionais com ótimo nível de competência às vezes percam espaço e depois não retornem mais em grande nível, porque talvez não tenha uma outra oportunidade por ter sido avaliado dessa forma. Você sabe, o Barroca, que eu adoro esse tipo de conversa, né? Porque democracia é a arte de respeitar a opinião que é contrária à nossa, né? Então, não tenho pretensão nenhuma de ser dono da verdade. Todas as minhas colocações, elas são bem fundamentadas, mas sem a pretensão de ser a verdade absoluta, até porque não existem, Orson Welles costumava dizer que não existem nem verdades nem mentiras absolutas, e o futebol é pródigo em nos mostrar isso com muita clareza quase todos os dias. Mas você cita, por exemplo, e eu não estou colocando o Abel como ponto dessa discussão, ele é apenas um exemplo entre tantos outros. Você citou, por exemplo, o Thiago Nunes, ele fez um ótimo trabalho realmente no Atlético Paranaense, mas com o mesmo modelo, com o mesmo formato, sem entender o quão importante é o resultado, ele veio para o Corinthians e foi um fracasso, ele foi para o Grêmio e foi um fracasso, e agora vai tentar outras alternativas aí. Por quê? Porque ou ele muda, ou ele entende
que o resultado é senhor da razão e que ele vai ter que buscar saber jogar pelo resultado. É o caso do Fernando Diniz, que tem ideias maravilhosas, mas o que me adiantam estas ideias se elas não vêm acompanhadas de resultados? Então são trabalhos subsequentes do Fernando Diniz, sem resultado, sem conquista, com clubes que ele poderia ter chegado muito mais longe de onde chegou, e aí não chega. E não adianta. Se eu não conseguir entender isso, eu não vou evoluir na arte que é a arte de buscar o melhor profissional para aquele tamanho. Então, eu entendo que você está no Atlético Goianiense, você sabe exatamente qual é a sua missão mais importante: fugir do rebaixamento. Se você consegue atingir esse objetivo, eu tenho que te bonificar. Se você é rebaixado, eu tenho que te demitir. Se você me consegue chegar na Sul-Americana, eu tenho que te dar ainda mais dinheiro por conta daquilo que você atingiu acima de todas as nossas expectativas. Eu, presidente de clube, trabalho exatamente com essa perspectiva e com essa dinâmica. Não sei se você me entende e talvez se eu consigo deixar clara essa minha posição em relação àquilo que é o resultado. Para cada um, o resultado tem um tamanho, né, Barroca? Ô, Elia, eu concordo 100% com você. Eu acho muito bonito, nos dias de hoje, a gente conseguir exercitar o contraditório e respeitar as opiniões diferentes em pontos específicos. Hoje em dia está tão difícil isso, e está sendo um prazer para mim estar tendo um tipo de conversa como essa que a gente está tendo aqui. Me veio na cabeça também um outro profissional que eu conheço bastante, porque tanto o Thiago Nunes como esse próximo profissional que eu vou falar, que é da mesma geração que eu, que fomos formados mais ou menos na mesma linha, que é o André Jardine, que teve uma oportunidade no São Paulo, num primeiro momento conseguiu o resultado de acordo com a expectativa e precisou agora, num segundo momento, depois de um tempo, confirmar um resultado na seleção. Eu me sinto até um pouco atípico nesse processo, porque na minha primeira oportunidade do Botafogo, em 2019, a gente conseguiu um resultado muito bom. Mas nem sempre isso acontece, e isso me abriu outras possibilidades, outras oportunidades. Né? Eu saí do Botafogo e uma semana depois eu vim aqui para o Atlético Goianiense e a gente conseguiu o acesso da Série B para a Série A. Isso aí, obviamente, que o resultado, como você falou, ele te confirma, ele te dá segurança para as pessoas apostarem em você, né? Externamente é muito importante também. Tudo isso é muito importante, mas é muito o que eu estou querendo falar de contraditório é que é muito importante que o resultado não seja o único elemento de confirmação de um bom nível de um profissional. A gente falou aí do Thiago, que eu sei que é um profissional de ótimo nível, a gente falou do André, que eu sei que é um profissional de um ótimo nível. Posso citar outros aqui, como o Osmar Lois, que é um profissional também da mesma geração que eu, que teve oportunidades aí, hoje está no Internacional, um profissional de excelente nível. Em algum momento ou outro, realmente não conseguiu o resultado, como pode acontecer comigo, como aconteceu comigo no ano passado no Botafogo, em que eu cheguei no final para tentar salvar o Botafogo do rebaixamento e não obtive sucesso. E pode ter certeza, Elia, que a experiência que eu tive no Botafogo no ano passado foi o meu maior aprendizado como treinador de profissional. Eu concordo com você. Foi a minha maior experiência, doeu na pele pelo Botafogo ser o meu clube matriz, pelo Botafogo ser o clube que, além do lado profissional, eu tenho um sentimento. Eu não consegui... A analogia que eu faço da experiência que eu tive no ano passado é a seguinte: imagina que você é um cardiologista e a sua irmã liga para você e fala: a mamãe está passando mal aqui, está com dor no peito, vem para cá. Você vai lá, faz todo o procedimento, faz massagem cardíaca, liga para a ambulância, faz todo o procedimento, leva no melhor hospital e no final você não obteve sucesso. Foi mais ou menos a experiência que eu tive ano passado no Botafogo, e esse tipo de experiência que amadurece demais enquanto treinador. Com certeza, muita coisa que eu estou vivendo de bom aqui no Atlético Goianiense nessa temporada tem muito a ver com a experiência que eu tive de insucesso no Botafogo na temporada de 2020. Você sabe que essas suas colocações, elas são importantíssimas, elas vêm de encontro exatamente àquilo que eu penso, né, Barroca? E por quê? Aí a gente vai ter que chegar a uma conclusão comum, nós estamos chegando no final do nosso tempo, esse papo é ótimo, a gente vai tentar resgatar ele mais para frente, mas a questão é a seguinte: talvez o Rogério Ceni não estivesse preparado para comandar o Flamengo como ele estava preparado para comandar o Fortaleza. Talvez o Thiago Nunes estivesse super preparado para comandar
a equipe do Atlético Paranaense, mas quando ele teve a responsabilidade de comandar o Corinthians, ele não entendeu o tamanho do Corinthians e não tinha tamanho para comandar o Corinthians e por isso o resultado não veio. Talvez você, agora com a experiência que tem, estivesse no momento certo, na hora certa para comandar aquele Botafogo do ano passado e seguramente você não teria sido rebaixado porque aprendeu muito. Quando você cita o cardiologista, e eu divido isso com você e com os meus ouvintes, é interessantíssima essa sua colocação. Por quê? Porque você é cardiologista, você chegou, fez todos os procedimentos, mas talvez se tivesse sido um cara mais experiente, um cara que já tivesse feito 20 operações cardíacas, ele tivesse salvado a sua mãe. Se você tivesse, naquele momento, a experiência que tem hoje, talvez pudesse ter salvado o Botafogo. Não significa que você não tenha feito tudo possível e impossível para tentar atingir o objetivo. Só significa que naquele momento você não estava preparado suficientemente para o tamanho daquela missão. E eu coloco isso para o Jardine, convivi muito de perto com o Jardine, e é interessante esse exemplo, porque eu convivi com o Jardine no São Paulo e ele não estava pronto para comandar o São Paulo. E eu convivi muito com o Jardine agora em Tóquio durante 25 dias e ele estava ultra preparado para comandar aquela seleção e por isso veio o resultado. Então são coisas interessantes para a gente colocar, até para a gente ter a humildade. Eu sou um profissional hoje, depois de 40 anos, muito melhor do que eu já era talentoso, Deus tinha me dado esse talento e tal, foi ótimo, eu tinha um ótimo improviso, mas eu cometia erros que hoje eu não cometo mais. Por quê? Porque a experiência me deu exatamente essa possibilidade. Não sei se eu me faço entender para a gente terminar e tentar levar essa conversa mais para frente e acrescentar para mim, para você e para os nossos ouvintes, não, Barroca? Com certeza, Eli. Eu acho que a gente chega a um ponto de convergência das ideias. Com certeza o Thiago Nunes do Ceará é um Thiago Nunes muito melhor do que foi no Atlético, no Corinthians e no Grêmio. Com certeza o Eduardo Barroca hoje do Atlético Goianiense é muito melhor, muito mais preparado do que foi no Botafogo, no Coritiba, na minha primeira passagem aqui, no Vitória. E o André, com certeza, hoje da seleção, como você falou, ele é muito mais preparado e é muito importante se valorizar isso, né? É muito importante se valorizar. A gente não pode, como eu falei no início, carimbar um selo ou definir um sucesso ou insucesso de um profissional apenas por um momento, né? Então, com certeza, essa troca de informação que a gente está tendo aqui, nesse nível, com contraditório, com convergência, com certeza fica aí uma reflexão, na minha visão, para o futebol brasileiro, para que a gente tenha outras oportunidades como essa de debater nesse nível de profundidade. Agradeço muito a sua participação, das nossas melhores conversas, tenho certeza que a gente acrescenta, você acrescenta muito também no meu repertório do dia a dia, eu tenho aprendido muito, aliás, com treinadores diferentes, e é impressionante, porque eu tenho conversado muito com treinadores que não são só os superstars da Série A, e nem os mais antigos, que por acaso podem estar na Série B, tenho conversado com treinadores da Série C e aprendido muito, por incrível que pareça, hoje aprendi muito com o Mazola Júnior, treinador do Ituano, veja só, da Série C do Campeonato Brasileiro, também me acrescentou coisas importantes, e é assim que a gente vai evoluindo como pessoa e como profissionais. Boa sorte domingo contra o Cuiabá, só pé quente, hein, Barroca? Tudo de bom, viu? É verdade, Elia, toda vez que a gente se fala vem um bom resultado. Espero que se mantenha isso aí. Um grande abraço, prazer mais uma vez falar com você.